Olá, convido você a vir estudar trigonometria comigo. Nós, dessa vez, calcularemos o percurso de uma roda ao longo de uma superfície sem perder o contato e sem deslizar. Como questão motivacional, nós temos aí uma professora que, para demonstrar um princípio trigonométrico aos alunos, soltou uma roda de raio R centímetros do ponto A, que descerá girando sem deslizar e sem perder o contato com a superfície, até alcançar o ponto D, passando por B e C. Quantas voltas dará a roda até tocar o ponto D, sabendo que R1 é 15R, R2 25R e CD 30R? Utilize em seus cálculos π valendo 3 para exemplificar. Sugiro que você tente fazer, depois confira a explicação. Muito bem, para a gente resolver essa questão, a gente vai tratar aqui do número de voltas dado pela circunferência ao longo de uma superfície. O caso mais geral que a gente tem, né, um caso famoso na matemática, se eu pego uma circunferência e marco um ponto na fronteira dela, sobre a superfície, e giro, né, faço ela girar ao longo de uma superfície plana, esse ponto vai percorrer uma curva famosa na matemática, né, chamada de cicloide, né? Ela vem, toca no primeiro momento, depois vai se repetir nos períodos, né, 2π, 4π, assim por diante. Mas veja que para falar da cicloide a gente envolveria cálculo, né? Que eu teria que calcular, né, eu envolveria o comprimento desses arcos. E a gente não quer isso. A gente quer de uma forma bem mais simples tratar essa questão. Então a forma mais simples seria, em vez de marcar um ponto na fronteira, eu marcar o centro. Por quê? Porque aí, à medida que ela vai girando, esse centro vai percorrendo sempre o mesmo caminho, não é verdade? Olha só, um caminho paralelo à superfície. Tudo bem? Então essa é a ideia. Se a gente tem, então, uma circunferência, ok? Colocar aqui, né? Uma circunferência, depois a gente resolve a questão daquele espaço ali. Se eu tiver uma circunferência de raio R pequeno, ok? Percorrendo um caminho qualquer, tá? Então ela vem daqui desse ponto A até esse ponto B, ok? E aí, se eu considero não um ponto na fronteira, mas o centro, esse centro vai ser paralelo à superfície, ó. A distância dele até a superfície é sempre o raio, né? Sempre o raio. Aqui é a minha superfície, ela vem girando sem deslizar e sem perder o contato com a superfície. Eu vou chamar isso aqui de comprimento percorrido por esse centro, ok? E aí, para saber quantas voltas ela dá, para sair de A e chegar a B, a gente relaciona as seguintes grandezas. Eu tenho aí o número de voltas e tenho a distância, né, que ela vai percorrer. Ora, se ela der uma volta, vamos pensar. Se eu corto essa circunferência e abro ela, né, uma circunferência, eu corto e abro ela, ok? O que acontece? Essa distância que ela vai preencher sobre essa reta, né, será o comprimento dela. Percebe? A distância que ela vai preencher ao longo de uma reta será o próprio comprimento dela. Eu corto aqui e abro. Então, se eu der uma volta, é o próprio comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, né? O diâmetro vezes π. E se eu girar ela mais de uma vez, n vezes? Ora, nesse caso, se eu vou girando ela, esse centro vai percorrer uma distância que eu chamei de LC. Essas grandezas são diretamente proporcional, porque quanto maior essa circunferência, quando eu cortar e abrir, maior a distância que ela terá percorrido. Da mesma forma, o número de volta. Quanto mais volta ela der, maior será essa distância percorrida pelo centro dela. E quanto menos volta, menor será essa distância. Então são grandezas diretamente proporcional. Isso me diz o seguinte, que se eu multiplico aqui ó, o produto dos extremos, eu vou ter LC vezes 1 e eu vou fazer até o produto dos meios antes, né? Ó. O produto dos meios antes vai me dar N vezes 2πr e do outro lado eu vou ter LC. Ora, eu posso simplificar os dois lados por 2πr e eu acabei de achar o número de voltas. Olha aí, ó. Bem simples, né? Eu só preciso dividir a distância percorrida pelo centro, LC, dividido por 2πr, pelo comprimento da circunferência. É bem intuitivo, né? Porque o tamanho dela vai me dizer quantas voltas ela deu, né? Muito bem. Agora eu posso considerar alguns casos, ó. O primeiro caso seria exatamente o caso linear, né? Qual é o caso linear? Ora, se ela estiver andando, né, girando, né, sobre uma superfície plana, aqui uma superfície linear, tá? Vindo daqui do ponto A até o ponto B, bom, nesse caso, a distância percorrida por ela, ó, é a própria distância dos centros, né? A própria distância dos centros. Esse é o caso clássico, né? Onde o número de voltas vai ser a distância percorrida por ela do ponto de contato até esse outro ponto de contato, né, de um ponto A até um ponto B, será a própria, ó, paralelo, né? Será a própria distância entre os centros, dividido por 2πr, ok? É o caso mais concreto, né? Mais notório. No segundo caso, seria o seguinte, observe, se ela estiver percorrendo uma superfície, né, por exemplo assim, ó, ela está aqui, tá aqui. Ela vem aqui por dentro de um arco de circunferência. Por exemplo, ela sai aqui de um ponto A e vem aqui para um ponto B dentro de um arco de circunferência de centro aqui. Então ela vai vir, o centro dela vai vir paralelo à superfície, também vai formar outro arco, não é verdade? E aí, para eu saber a distância que ela percorreu nesse caso, vai depender desse ângulo central aqui, não é?
Vai depender desse ângulo central. Se eu chamá-lo de θ, né? E como eu estou relacionando o ângulo com o comprimento, esse θ precisa estar em radianos, né? A gente viu isso na outra aula. Então veja que para esse caso, né, o que eu preciso fazer? Eu preciso relacionar esse ângulo, com a distância que ela vai percorrer. A distância que o centro dela aí vai percorrer. Quanto maior esse ângulo, maior será o arco, né, que ela vai percorrer, maior a distância. Esse LC aqui. Muito bem. Então vamos colocar aqui, ó. Se ela percorrer uma volta completa, esse ângulo seria de quanto? Seria de 2π, né? 360 graus. Lembra? 360 graus são 2π radianos. Então, se ela der uma volta completa, eu vou ter 2π radianos, será o ângulo total de uma volta. E nesse caso, uma volta é o quê? É o comprimento da circunferência. 2π. Só que o raio, olha só quem vai ser o raio. Estou percorrendo o caminho do centro, né? Então o raio vai ser o raio maior, né? Vou colocar aqui, ó. Seria assim. Isso aqui seria uma circunferência. Um raio maior, menos esse raio pequeno, porque eu estou percorrendo esse arco aqui de dentro, ó. Esse raio pequeno eu vou chamar de R pequeno mesmo. Então, na verdade, o meu raio seria o raio grande, que é isso aqui tudo, menos esse raio pequeno. Tudo bem? Porque eu estou percorrendo, estou calculando isso aqui, ó. O comprimento do centro dela, né? A distância percorrida pelo centro dela. Lembra? É pelo centro, né? Para não cair no caso da cicloide e pegar a borda. Muito bem. Se 2π, né, vai me dar a distância percorrida, que é 2πr, comprimento né, seria o comprimento geral, como se fosse um globo, né? Da mesma forma, qualquer outro arco que eu pegar, medindo θ, vai me dar o quê? Vai me dar a distância do centro, né? Essa distância LC, ó, será em função desse raio, desse ângulo central. Quanto maior o ângulo central, maior essa distância. Ora, se eu multiplico isso aqui, eu sei que é diretamente, quanto maior o ângulo, maior a distância, né? Aqui também. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Ao multiplicar cruzado aqui, posso colocar aqui o seguinte, ó. LC será θ, que multiplica 2π vezes a diferença dos raios, dividido por 2π. Né? Quando eu cancelar os 2π, eu acabo de descobrir que LC é quem? Θ, R grande menos R pequeno. Né? E para saber o número de voltas nesse caso, professor? Ora, para saber o número de voltas nesse caso, eu sei que é LC, mas quem é LC? Θ multiplica R grande menos R pequeno, dividido por 2πr, dividido por 2πr, o raio de quem está girando. Então, se ela estiver dentro de uma semicircunferência, ou dentro de uma, até mesmo dentro de uma circunferência também, se isso aqui fosse mais alto, não teria problema. Continuaria valendo nossa relação. O terceiro caso seria onde, em vez dela estar dentro da circunferência, ela está por fora, por exemplo, aqui, ó. Né? Se a minha superfície fosse isso daqui, ó, e ela tivesse vindo desse ponto até um outro ponto qualquer aqui, a distância percorrida pelo centro, o LC, estaria lá fora. Né? E aí, como é que faz nesse caso? O raciocínio é o mesmo. Só vai ter uma diferença. Ó. Eu vou ter que fazer tudo novamente, mas eu não preciso, porque a única diferença que vai ter é que, como aqui eu pegava o raio grande e tirava o raio pequeno para descobrir, né, esse arco menor que está aqui dentro, aqui o arco está lá fora, ó, o LC, o caminho do LC, que é o que me interessa. Então aqui vai ser o raio, em vez de diminuir, o que eu vou fazer? Eu vou somar com o raio pequeno. Esse raio grande é o raio do buraco lá, da montanha, nesse caso, né, que é o buraco, que é a montanha, mais o raio pequeno. Então eu vou chegar aqui o número de voltas, fazendo tudo novamente, será θ, só que agora, em vez de diminuir, eu somo os raios. Ok? Dividido por 2πr. Então tá aí, a gente tem agora os 3 casos a serem considerados. Podemos ir para a nossa questão, onde a gente tem uma circunferência, e aqui temos uma circunferência maior, né? Um pouco maior. Então, aqui o caminho que está sendo percorrido, vou colocar aqui de amarelo, e de laranja seja melhor. Vai ser esse caminho aqui, ó. Vem aqui, quando chega aqui, né, esse aqui é um arco, é um quarto, né, um quadrante, né? Se você olhar aí na figura, ó, é um quadrante. Esse aqui foi chamado de ponto A, esse aqui vai ser o ponto B, e aí ela vem para o ponto C, que é maior, né? Essa circunferência de baixo é maior. De novo aqui, ó. Quando chega aqui em C, aí fica linear de novo, né? Aqui, ó, até o ponto D qualquer aqui. Ok? Então ela está com a roda aqui, ó. Pneu, a roda. E aí, ela aqui empurrando. Né? Ela vai empurrar essa rodinha, a rodinha vai vir, o que que me interessa? Bom, até ela chegar aqui, ó, eu tenho que observar o quê? Que o LC, que é o que me interessa, né? Sempre é o LC que me interessa, e não a superfície, né? Aqui ela está por fora, né? Então eu vou chamar esse trecho de L1. Percebe que L1, se você observar, L1, né, que está aqui por fora, seria o caso 3, né? Caso 3. Depois ela vem, ó, até a roda alcançar esse ponto, ela vem dentro de uma nova circunferência aqui, né? Embora o meu desenho esteja muito bom aqui, mas seria aqui um quadrante continua, aqui um quadrante desce. Né? Foi dado na figura aí.
Ok? Então, de novo, um quadrante. E aí ela vem até tocar aqui de novo. Quando ela toca aqui, ela segue linearmente, né? Ó, o LC segue linearmente a superfície. Então, essa superfície laranja aqui vai ser percorrida. Ó, um quarto de circunferência, mais um quarto de outra circunferência maior, que tem outro raio, né? E um trecho linear. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos pegar de A até B. Né? Qual o número de voltas dadas de A até B? Ela está por fora, né? Por fora, eu somo os raios. Então, o número de voltas, nesse caso, vai ser θ vezes a soma dos raios, raio grande mais R pequeno, dividido por 2π vezes o raio de quem está girando. Ok? Isso vai me dar o quê? Bom, quem é meu θ? Vamos olhar, isso aqui é 90 graus. A gente já aprendeu isso, né? Então a gente sabe o seguinte, que 180 graus é π radianos, não é verdade? Se eu tiver 90 graus, quantos radianos serão? Ora, quando eu multiplico isso aqui, eu vou ficar com 90 sobre 180, que é metade, né? Então eu vou ter, na verdade, que 90 graus é que 180 é 90π sobre 180. Isso me dá o quê? Π sobre 2 radianos. Então meu ângulo central aqui, ó, meu θ é π sobre 2 radianos. Aqui também, ó, π sobre 2 radianos, porque aqui também é 90, não é verdade? Então vamos lá, ó, vamos substituir os valores. Ó. π sobre 2 radianos vai multiplicar pela soma dos raios. Esse raio aqui foi medido, né, que ele mede 15 R. Né? Esse mede 15 R. Esse outro aqui mede 20 R. 25 R. 25 R. E esse pequenininho, claro, né, o próprio R. Cuidado na segunda linha do problema. Então vamos lá, ó. θ é π sobre 2 radianos, soma dos raios, 15R mais R. Então, 15R mais R. Isso tudo dividido por 2πr. Isso aqui vai dar 16R. Dividido por 2 dá 8R. 8R vezes π dá 8πr. E aqui embaixo 2πr. Quando eu cancelar os 2πr, eu tenho 4 voltas. Então ela vai girar 4 vezes, né, para sair de A e chegar a B. De B até C é o outro caso, né, onde ela vai estar dentro de uma circunferência. Nesse caso, a diferença é que eu subtraio os raios. Então eu vou ter aqui que o número de voltas será θ e a diferença dos raios, né, sobre 2πr. Ora, de novo, θ é π sobre 2, vezes, nesse caso, é 25R menos R. Né? 25R menos R. Porque, veja, é esse raio todinho, que é 25R, menos esse pedacinho, já que eu estou calculando esse arco, né, o caminho desse arco. Embaixo, 2πr. Ora, isso vai me dar, que é 25R, né? 25R menos R dá 24, dividido por 2, dá 12πr. Né? 12πr dividido por 2πr, quando eu cancelo, dá 6 voltas. De B até C dá 6 voltas. Realmente, o raio é maior, né? Ela vai rodar mais aí dentro. E por último, que é o caso mais simples, né? De C até D, né? Que é o caso geral, né? Praticamente, o número de voltas será LC. Nesse caso, ele disse que era 30R, né? 30R. Então vai ser 30R, que é o meu LC. Vamos escrever, né? Aqui a relação LC dividido por 2πr. Então é 30R sobre 2 vezes π. Foi pedido que nós adotássemos π como sendo 3 na questão. Então, em vez de π, eu coloco 3 vezes o R. 30R sobre 6R dá 5 voltas, né? Portanto, a resposta da questão será total de voltas 4 mais 6, 10, mais 5, 15 voltas. Então, para sair de A, passando por B e C e chegar em D, ela terá dado 15 voltas. Simples assim. É isso. Até a próxima.